Me fala uma coisa, como que foi essa... O senhor é médico psiquiatra, o Google não tá errado, o Wikipedia não tá errado, tudo certo, né? Como é que foi essa migração para especialista em sexualidade? Então, Nina, eu fiz faculdade de medicina aqui em São Paulo e tal, e aí depois da faculdade a gente vai fazer uma especialização, né? E eu fui escolher a área da psiquiatria, que é a área que eu gostava, comportamento humano, emoções e tal, né? E dentro da psiquiatria, né, eu estudei aqui na Universidade de São Paulo, e dentro da psiquiatria a gente tinha alguns grupos, né? Então, o último ano da residência médica, você tinha que escolher um grupo que você tinha afinidade. Então, tinha o grupo de esquizofrenia, o grupo de transtornos afetivos, que é depressão, o grupo de ansiedade e tal, e tinha um grupo se formando que era o grupo de sexualidade humana. E é um assunto que eu sempre curti, né? Assim, durante a graduação inteira, a gente tinha muito pouco sexualidade na graduação e tal. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso na residência, né? Olhando para esses aspectos mais comportamentais, eu achei super legal, né? E aí, eu fui lá e fui estudar isso, Nina. Eu fiquei curiosa se foi... Aí eu comecei. E aí, por coincidência... o finalzinho da residência é quando eu... Assim, eu sempre gostei muito de comunicação, né? Eu brinco que eu talvez devesse ter feito jornalismo ou publicidade, não fiz e tal, mas eu acabei me aproximando muito dessa história. E aí, no finalzinho da residência, eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, né? Tinha uma coluna de saúde e tal, abri uma vaga, me candidatei, passei, comecei a escrever sobre saúde. E dentro da Folha, né? Além da página de saúde, a gente tinha um caderno para adolescente que chamava Folhetim. E aí, o Folhetim me propôs uma coluna em que eu interagisse com o público, responder dúvida de adolescente. Eu falei, nossa, que legal, uma coisa que eu gosto muito e tal. E aí, assim, dúvida de adolescente é o quê? É sexo, né? Então, basicamente, a gente começou a falar de sexo com adolescente e esse trabalho do Folhetim tem exatamente 30 anos que começou. Ele foi o embrião de todos os outros trabalhos que eu vim fazer em rádio, TV, internet. Foi o começo de tudo. O pontapé ali. Pontapé inicial. Não, e isso direcionou muito o seu público, né? Porque com todo mundo que a gente trocou a ideia aqui, e é muito engraçado isso. Ou todo mundo nessa faixa de 30 anos te conhece lá da Atlântida, e o seu público esse, que inclusive que é aqui da equipe, sabe quem é você. E uma coisa que eu achei fantástico, enquanto a gente pesquisava nomes lá, a gente fala, o Jairo Bauer. E aí um colega nosso da produção falou bem assim, eu conheço ele do TikTok. Aí ele tá no TikTok? Aí eu fui lá abrir a conta dele. O Bruno, querido, um abraço pra você, o Bruno que é nosso amigo. E gente, o Bruno conhece? Eu não achava. O Bruno deve ter uns 20 anos. E aí ele conhece por conta do TikTok. Falei, que coisa doida, porque você consegue trazer um público muito jovem e a sua linguagem é muito simples para isso. Simples no sentido de todo mundo entende, né? Tanto o público lá adolescente quanto a galera adulta. E agora você falando desse vídeo do 11 anos, 11 centímetros, tava falando disso de manhã, no café da manhã. Gente, olha o tipo de vídeo. E você responde isso com uma simplicidade e uma seriedade que é o ideal, bem equilibrado. Tem que ser muito versátil, né? Pra você conseguir se comunicar, assim, com diferentes públicos. E você sabe, assim, eu acho que eu tenho uma afinidade com esse público jovem, assim, porque, assim, eu parto do pressuposto que eles querem ser respeitados, eles querem ser entendidos como pessoas autônomas, né? Então, às vezes chegam as perguntas mais surreais, mas aí você fala assim, não, esse cara é um cara que tá procurando o caminho dele na vida, né? Ele tá tentando entender o espaço dele no mundo, ele é bem inexperiente, então assim, acho que o ponto número 1 é tratar esse cara com respeito e valorizar essa autonomia. Então, acho que eles curtem isso, né? Então, o TikTok foi uma surpresa para mim, porque você sabe, né? A gente, das gerações mais antigas, tal, a gente tem mais dificuldade de trabalhar em redes sociais, né? E aí tem um time, tem um pessoal que me ajuda, tal, né? Tem uma editora lá no site, eu tenho uma editora de redes sociais, tal. E ela falou assim, vamos fazer TikTok. Eu falei, mas fazer dança, ficar fazendo gracinha, não vai dar certo. Não vou conseguir. Ela falou assim, não, vamos tentar fazer conteúdo, tal, não sei o que lá. E aí a gente começou e assim, deu super certo, né? E hoje quando a gente vai fazer bate-papo, palestra em escola, né? Para esse público ali de 11 a 14, 15 anos, é surreal, assim, porque eles são mais fãs, assim, ardorosos do que eram na época da MTV, né? Quando a gente fez o programa na MTV, que também na época foi um impacto grande, né? Porque ninguém falava de sexo naquele momento na televisão, né? Então, é engraçado, esse público é muito fiel, assim, eles assistem os vídeos, e aí, assim que você tava brincando, Nina, 11
11 anos e 11 centímetros, tá normal? Eu falei, tá, né? Calma, você vai crescer um pouco mais. E aí, assim, no dia seguinte, porque é um vídeo que, sei lá, 1 milhão e pouco de pessoas veem, assim, começa a chover dúvida, assim, e assim, 12 anos e 14 centímetros, 17 anos e 27 centímetros. As variações e aí... ali. E o mais engraçado foi um dia, doutor, tenho 14 anos e já tenho 17 centímetros. O senhor acha que tem algum risco dele encolher? Eu falei, não. Meu Deus! Falei, ainda bem, não tem risco. Muito específicas mesmo, né? Não, eu vi um outro também que era assim, devia ter o adolescente, lógico que é um adolescente, mas eu fiquei, gente, eles não sabem que isso vai acontecer. De um que ele ficou assim, eu tava aqui brincando, aí saiu um líquido... Isso é normal? Isso é o esperma? Alguma coisa nesse sentido. Você lembra qual que é esse? Eu lembro. Que ele tava brincando com o pênis e saiu um líquido e ele nunca tinha saído, né? Era a primeira vez que ele tinha visto um negócio sair. Tô com vazamento? Assustou. Eu falei, não, meu amigo, ou são só os líquidos pré-ejaculatórios, ou parabéns, você, né, ejaculou pela primeira vez na sua vida. Que chama espermarca, né? Tem até um nome isso, né? Que nem tem a menarca na menina, a primeira menstruação, tem a espermarca, que é a primeira ejaculação dos garotos e tal. E aí eles ficam meio assustados, né? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu tava mexendo e de repente saiu um negócio. Gente... a família não falar muito sobre, muitas vezes, é uma coisa que acaba influenciando, né? O adolescente fica perdido, não sabe o que tá acontecendo com o próprio corpo. Exatamente. Você acha que essa busca nas redes sociais é falta da família explicar? Eu acho, Nina e Gabi, eu acho que sim. Em parte é isso, assim. É engraçado, né? Porque você pensa, o pai de adolescente hoje é o pai de... Ele é um cara que tem hoje 30, 40 e poucos anos, né? É um cara que ouviu a gente falar e ouviu várias... a gente teve mudanças comportamentais em relação à sexualidade muito importantes, né? Nos anos 90, anos 80, 90, a gente foi obrigado a falar muito de sexualidade por conta de HIV, né? Epidemia da AIDS e tal. Então, todo mundo começou a falar muito mais sobre isso, né? Então, esses pais, eles ouviram, né? Eles foram expostos a essas informações. Mas na hora que tem filho adolescente, os caras não conseguem. E aí na escola também aconteceu um fenômeno muito interessante, assim. A gente passou por uma onda conservadora braba aqui, né, no Brasil nesses últimos anos, tal, mas isso é um processo que já vinha acontecendo. As escolas não falam mais de sexualidade. Então, onde eles vão se informar, né? Eles vão se informar nas redes sociais. E nas redes sociais tem muita coisa legal, mas tem muita coisa errada, né? E aí o cara se informa dentro da bolha dele, né? E às vezes não consegue furar essa bolha. E aí um monte de conceitos, informações que são absolutamente equivocados, né? Mas eles buscam muita coisa na rede social, Nina. Muita. Eu falei sobre isso hoje também com um colega que... Cara, eu fico feliz de ver tantos adolescentes, pessoal jovem buscando esse tipo de informação lá contigo, que, beleza, vai tratar a questão com a seriedade, com a simplicidade que ela merece, do que elas irem até lá algum influenciador que se diz influenciador sexual, de sexualidade, que às vezes não tem toda uma bagagem, né, que você tem. Então, leva uma informação de uma forma legal. E isso é legal, que eles estão buscando esse caminho aí. E que bom que você, ainda que a gente tenha os desafios com algumas tecnologias, vai para esse caminho, porque você atinge um público muito maior, e esse público precisa disso, precisa de uma educação sexual com muito cuidado, justamente por essa questão do que você precisa saber sobre educação sexual na sua idade, que é um fator muito importante, né? Não é sair falando sobre sexualidade de qualquer jeito para qualquer idade. E aí isso me leva também a uma outra pergunta. Agora, deixa eu só comentar uma coisa sobre a minha filha. Minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos. Bem adolescente. Bem adolescente. E um dia ela falou assim pra mim: mãe, o que é motel? E aí então, eu tento ser o mais honesta com ela possível, dentro do que dá. Eu falei: Yasmin, motel é um lugar que as pessoas vão pra namorar quando elas querem um ambiente diferente. Elas cansaram da casa, então elas vão namorar no motel. Mas é isso, é só quando tiver idade, aí tudo bem. Aí ela olhou, pensou assim: eu sabia que estava errado. Por quê? Porque meu pai falou que as pessoas erraram a letra do motel com hotel. Excelente explicação. Né? Eu falei: então, seu pai deve ter se confundido, para não queimar o pai também, né? Deve ter se confundido. E aí, outra vez, de uma outra pergunta que ela nem lembro qual que é, eu sei que a resposta dela foi: se você não me falar, eu vou pesquisar no Google.
Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.